Não preciso eu andar inquieto pelo tempo que está por vir. Em Jesus eu tenho meu descanso, sua plena paz me faz sentir. Ele tem por mim o amor paterno, cada dia cuidará de mim. Preparado tenho um lar eterno, quando o meu viver chegar ao fim. Meu bondoso Pai está sempre perto, quando eu das trevas hei de andar. Sobre si os meus cuidados leva, nunca deixa de me consolar. Seu tesouro que comprou com sangue no Calvário da sanguenta cruz, Ele vai guardar-me do perigo, até que entrarei pra ver Jesus. Pai celeste, me ajuda sempre, confiar em ti, meu bom pastor. Tu pra mim assim me prometeste, és o poderoso protetor. Minha vida está no teu cuidado, tu és meu e eu também sou teu. Logo um dia no meu lar eterno, eu contigo viverei no céu. Amém. Boa noite, amada Igreja da Graça. Hoje é sexta-feira, dia de reunião de oração, dia de estarmos orando e pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia, a sua bênção pelos nossos irmãos em Cristo, pelos enfermos e também pelos irmãos que necessitam do perdão, do cuidado e também da misericórdia de Deus. E eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 18, e nós estaremos fazendo a leitura a partir do versículo 22, que diz assim a palavra de Deus. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade? Destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisas, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 50 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais a Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, o Senhor, falarei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão:
eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Vamos orar nesse momento? Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é confortadora, ela é palavra que salva, que liberta, que restaura, é palavra, ó Deus, que inflama o nosso coração e nos constrange por causa do Seu amor, da Sua misericórdia e da Sua justiça. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a ter forças, ter fé o suficiente para poder confiar no Senhor e esperar pelo Senhor. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Fala conosco e que nós possamos ter o entendimento da Tua palavra para a honra, glória e louvor do Seu nome. Amada Igreja IPB da Graça, esse texto fala de um homem que era temente a Deus, que amava a Deus e que Deus chamou para fazer parte de uma grande nação, de um povo que seria um povo que não daria para contar como se fossem as estrelas do céu. E Deus, Ele quer falar conosco hoje no seguinte tema: o poder da intercessão. Mais do que nunca, nós precisamos, como servos de Deus e como igreja, como povo de Deus e Israel de Deus, a interceder e pedir a Deus que Deus possa ter misericórdia da nossa nação brasileira, do nosso povo brasileiro e também da sua amada igreja. Abraão, quando Deus pega e fala para ele que iria destruir a cidade de Gomorra e Sodoma, Abraão ele se sente, como líder e também como pai dos seus filhos, das suas filhas, a responsabilidade de poder interceder, de poder pedir a Deus para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus pudesse perdoar a cidade de Gomorra e Sodoma. E Abraão, ele começa então a dialogar com Deus, ele começa a conversar com Deus, e Deus ele ouve a Abraão. E logo aqui no versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Meus irmãos, quando nós permanecemos na presença do Senhor, do nosso Deus, Deus ele ouve as nossas petições, as nossas orações. Deus ele está com seus ouvidos atentos para que nós venhamos a poder interceder através da oração a Deus, pedindo a Deus pela vida do pecador. O mundo jaz do maligno. O pecado já faz parte de todo mundo e faz parte de muitas nações estrangeiras, e também o pecado também faz parte também da nação brasileira, o povo brasileiro. Muitos vivem em pecado, muitos vivem como o povo de Sodoma e Gomorra vivia. Mas nós podemos interceder pela nossa nação brasileira. Nós podemos interceder pelos pecadores da nação brasileira. E nós devemos interceder pelo pecado dos nossos filhos, da nossa igreja e também dos nossos amigos, também dos nossos vizinhos, porque Deus ele irá ouvir a nossa petição. Deus ele irá ouvir a nossa intercessão. Abraão, quando Deus fala para ele que ele iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão ele se entristece. Abraão ele
tem um sentimento de tristeza dentro dele e ele então começa a dialogar com Deus, começa a pegar e interceder diante de Deus pela vida daquele povo que estava vivendo em pecado. E ele então começa a dialogar com Deus e começa a falar para Deus: Senhor, se houver 50, Senhor, na cidade de Sodoma e Gomorra justo, o Senhor poupará a cidade? Deus pega e responde a Abraão. Deus ouve a Abraão e fala para ele: não, eu não irei destruir a cidade. Abraão ainda continua dialogando com Deus, pedindo a Deus para que Deus pudesse perdoar ele por causa que ele estava insistindo, mas Deus dá para ele autoridade, Deus se dispõe a poder ouvir a sua intercessão, o seu pedido pelos pecadores da cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão ele começa: mas Senhor, e se haver ali 45, o Senhor irá ter misericórdia da cidade? E Deus fala assim: Abraão, se houver 45, eu pouparei a cidade. Se houver, Abraão, 45, eu amarei aqueles justos que estiverem na cidade de Sodoma. E eu não irei destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão. Abraão, ele começa a pegar e analisar e a pensar e começa a pegar e ver que haveria necessidade de ele pegar e se aprofundar mais na sua intercessão, de buscar mais misericórdia de Deus. E Abraão, ele pega e fala: mas Senhor, e se tiver 30, Senhor? O Senhor irá destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? E Deus pega e fala: não, Abraão, eu não vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por amor aos 30 que tiverem nessa cidade. Abraão, ele insiste e ele continua intercedendo e pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus perdoasse, para que Deus pudesse pegar e justificar a vida daqueles pecadores. E Deus então pega e fala para Abraão que ele pouparia se houvesse 30 justo naquela cidade. E Deus continua usando do seu amor, o amor que constrange. O amor de Deus constrange por causa disso, meus irmãos. Porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. O perdão de Deus, ele é possível para todo pecador. O amor de Deus é para aquele que é pecador. O amor de Deus nos constrange porque ele veio para buscar e salvar o pecador, o arrependido. E Deus então, ele pega e começa a ouvir Abraão, e Abraão continua. Então nós podemos ver que: disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50, Abraão, por amor deles eu não vou destruir a cidade. Abraão, se eu achar 45, disse-lhe ainda mais a Abraão: e se porventura houver ali 40, não farei por amor dos 40, não destruirei por amor aos 40. E Abraão continua: Senhor, e se houver porventura ali 30? Deus responde: se porventura haver ali 30, não farei, e se eu encontrar ali 20, respondeu o Senhor. Se porventura houver ali 20, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Deus, o seu amor constrange o ser humano e a humanidade, por causa que Deus, ele amou tanto o pecador e amou tanto esse mundo que enviou seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para poder salvar todo pecador. E cabe ao homem se arrepender dos seus pecados, cabe ao homem abrir o seu coração para que Deus possa restaurar, para que Deus possa fazer tudo novo. E também o homem precisa de pedir perdão a Deus.
O homem ele precisa de se arrepender dos seus pecados. A humanidade ela precisa de se arrepender dos seus pecados para poder alcançar a misericórdia de Deus. Mas a intercessão de um justo, ela tem poder, ela faz milagres. Abraão intercedeu, Deus ouviu, e por causa desse amor constrangedor que nos constrange de Deus, Deus salvou a família de Ló, o sobrinho de Abraão, por causa da intercessão, por causa do amor que Abraão tinha pela sua família. Meus irmãos, nós como família da fé, nós precisamos de aprender com Deus e pedir para Deus colocar esse amor no nosso coração, para que nós possamos interceder pela vida dos nossos filhos pecadores, pela vida das nossas filhas, para nós intercedermos pela nação brasileira pecadora, para que o amor de Deus possa nos alcançar, para que a misericórdia de Deus possa alcançar a vida destes que nós amamos e que nós sabemos que o amor de Deus, ele é possível para todo aquele que se arrepender, para todo aquele que colocar o seu coração verdadeiramente arrependido diante da presença do nosso Deus. Por isso, eu convido a Igreja IPB da Graça e a Igreja Universal de Deus para que hoje, nessa sexta-feira, nós todos estivesse às 10 horas da noite, às 22 horas da noite, estarmos todos nós orando, intercedendo pela nação brasileira, intercedendo pela vida dos nossos filhos, pela vida dos nossos netos, pela vida das nossas esposas, pela vida da Igreja IPB da Graça e também pelo mundo, pela humanidade, e também que nós possamos agradecer a Deus, porque até aqui Deus tem nos dado a alegria de poder ter saúde e condição física para poder interceder, para poder agradecer a Deus por todos os seus benefícios, pela sua amada igreja e também pelo seu povo. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e que nessa sexta-feira, todos nós, 22 horas, marque no seu relógio, ponha o seu celular para poder despertar, para poder te avisar que às 22 horas será um momento especial na vida IPB da Graça e da Igreja Universal, aqueles que quiserem participar, que nós possamos estar orando pela nação brasileira, pelo povo pecador brasileiro e também pelos povos pecadores que necessitam de conhecer esse amor constrangedor de Deus, esse amor que ele dura para sempre. Em nome de Jesus, uma boa noite a todos e que breve nós possamos estar louvando, adorando e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém?